Mateus 9, verso 36. Diz assim: vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Outras traduções: grande é a seara e poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, Deus, que mande trabalhadores à sua seara, ou que envie ceifeiros para a seara. Paralelo a esse texto, vamos voltar ao primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Capítulo 3. Primeiro livro dos Reis 3, verso 3. Salomão amava ao Senhor andando nos preceitos de Davi seu pai. Porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, ofereceu ali 1000 holocaustos, Salomão naquele dia. Em Gibeão apareceu o Senhor Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência, e lhe deste um filho, que assentaste no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram o Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse Deus: já que pediste essa coisa, não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas te pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até que não me pediste o que dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Deixa aberto aí, até aí, fecha os olhos. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante do seu trono e do seu altar, conscientes da nossa necessidade de graça e da sua palavra. Senhor, eu não sei porquê, mas esse foi o método que o Senhor decretou para falar com o teu povo, para mover e para se manifestar. Aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. É através de uma exposição, é através de palavras. E eu espero que essas palavras sejam recheadas de graça, de revelação, de vida, de poder, que elas ressuscitem mortos, que elas façam homens se reconciliar contigo, que ela abra os olhos dos cegos, que ela abra os ouvidos dos surdos, que ela transforme, liberte, cure, que ela faça o pecador se arrepender, o obstinado se submeter, o de dura cerviz se humilhar, o soberbo e o arrogante serem abatidos, e o humilde e o pobre de coração serem erguidos. Faz pelo poder da tua palavra, porque ela é poderosa, ela quebra o cedro do Líbano, ela é grande em força e forte em poder.
Que o temor do Senhor se assenhore de todo esse salão e leve mentes e corações cativas à tua palavra. Que o teu reino avance, Senhor. Que o Senhor receba glória para si e que o Senhor nos conforme à imagem do teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem é para aqueles que têm desejo de servir ao Senhor, mas não se acham em condição adequada para fazê-lo. Todos nós fomos chamados para servir o Senhor. Se você leu os Puritanos, eu espero que você tenha lido os Jovens, o 2º capítulo, a doutrina do chamado, fala do sacerdócio universal de todos os crentes, e que todos os crentes têm um chamado para servir ao Senhor, seja este oficial, seja este eclesiástico, ou seja esse um chamado comum, como ser uma dona de casa, uma esposa, um marido, e os cargos oficiais, os quais Deus nos separa para servirmos a sua obra e fazer o seu reino avançar. Se você notar, Jesus ali no capítulo 9, quando a multidão se aglomera diante dele, ele vê multidões incontáveis de enfermos, aleijados, paralíticos, cegos, surdos, endemoniados, prostitutas, publicanos, gente de toda sorte, de toda espécie, perdidos. Há um texto que diz, e viu a multidão e teve compaixão dela, porque eram ovelhas sem pastor. É a condição da perdição mundial. Pessoas e povos os mais distintos, numerosos, com os problemas mais distintos uns dos outros, moral, social, profissional, físico, espiritual, conjugal, familiar, ético. Esse é o retrato da humanidade caída, dos povos, línguas, tribos e nações em completa perdição, em estados deploráveis de condição. Então, isso leva a ele falar em espírito e com seus lábios aos seus discípulos, olhe, realmente grande é a seara. Então ele compara a multidão de almas perdidas como uma seara, como um plantio, como pomares, como frutos a serem colhidos. Quando você vai a uma plantação de trigo, de cana, e você vê aquela vasta imensidão de terra, e você vê ali as plantas, os frutos ali a serem colhidos. É como se dissesse, há uma multidão incontável de frutos para serem colhidos, mas há poucos ceifeiros, há pouquíssima gente, não tem gente suficiente para colher tanto fruto. Ele está dizendo quanta obra, há multidões incontáveis de gente perdida, mas há muito poucos obreiros disponíveis, preparados, capacitados para fazer esta obra, pregar para eles, impor as mãos, orar por eles, ensiná-los, discipulá-los, consolá-los, formá-los. E 2000 anos depois dele ter pronunciado isso, essa realidade continua. Você vai em todos os cantos, em todos os lugares, gente perdida, gente aprisionada nos seus pecados, nas suas dores, no seu sofrimento. E não há obreiros, não há homens e mulheres preparados ou capacitados o suficiente para livrá-los da dor, trazer alívio ao seu sofrimento, pregarem o Evangelho a eles. E qual é uma das causas que muitas pessoas não se apresentam para servir ao Senhor? Não se candidatam ao ministério. Essas pessoas não assumem a obra, não assumem suas famílias, não assumem ministérios, não assumem congregações, não plantam igreja, não se candidatam às missões, quer elas urbanas, quer transculturais, porque elas não se candidatam ao pastorado, porque elas não se consideram preparadas, não se consideram capazes, não se consideram aptas o suficiente. Então elas se esquivam, recuam, elas
elas fogem simplesmente. Talvez como o profeta Jonas, elas vão diametralmente opostas àquilo que Deus talvez designou a elas. Talvez seja esse o seu caso. Talvez você até hoje não se definiu no corpo de Cristo. Você não se definiu qual é a sua função no corpo de Cristo. Para que você nasceu? O que você está fazendo na terra? Qual é a sua função como ser humano? Por que você existe? Para que serve a tua vida? Qual o propósito dela? Qual a finalidade do seu existir? E dentro do corpo de Cristo, depois que veio a Cristo, se converteu, supostamente se converteu, faz parte do corpo de Cristo, de uma igreja local, qual é a sua função nela? Qual o seu papel? Quanto você tem contribuído para o avanço do reino de Deus nesse mundo caído? Qual o seu papel na pregação do Evangelho? Na tarefa da grande comissão? Na expansão do reino de Deus? Qual é o seu papel? Talvez você não saiba, ou talvez você tenha medo de se candidatar, se entregar, ou provavelmente você tem noção ao ver os noticiários, ao andar pelas ruas da cidade, fazer viagens, que a seara de fato é grande. De fato há multidões incontáveis, sofrendo de incontáveis males, e não há gente suficiente para acudir essas pessoas, nem tampouco conduzi-las a Cristo. Talvez você não faça porque não se julga capaz, ou de fato não é capaz, de fato não é habilitado para tal. O que fazer? Como reagir? Esse foi o caso de Salomão, foi a história de Salomão. Salomão, quando assumiu o trono de Davi, ele não tinha condições para lidar com aquilo. Ele não tinha condições para substituir nada menos, nada mais do que Davi, o maior rei de Israel. Então, em uma conversa com Deus, em uma visão em Gibeão, ele vai comunicar a Deus a sua fraqueza, a sua incapacidade. E ele vai mostrar, nessa passagem que nós lemos, como lidar com a incapacidade. E assim atender o chamado e ser útil no reino de Deus. E isso não se aplica só ao ministério em si, o oficial, o pastor, o diácono, o pregador, o expositor, o mestre. Mas o chamado também de ser mãe. Talvez você não se ache capaz. Eu não consigo ser mãe. Eu tenho medo de ser mãe. Eu tenho medo de ter filhos, porque eu não sei se eu vou conseguir cuidar. Porque é uma vocação ser mãe, é um ministério ser mãe, é um chamado ser mãe. E às vezes você está resistindo ser mãe, porque não se julga capaz, qualificado o suficiente, tem medo. Ou mesmo já sendo mãe, você se exime dessa função e você se acha incompetente. Ou ser esposa. Você tem medo de casar, está às vésperas de casar e tem medo de não conseguir executar um bom papel, porque também ser esposa é uma vocação, é um chamado, é um ministério. O reino de Deus avança através das esposas. O reino de Deus avança através do ser esposa. E o mesmo se aplica ao marido, ou ao pai, ou os chamados domésticos, ou os ofícios profissionais. Você não se julga competente para fazê-lo. Mas vamos aprender com Salomão como conseguir essa competência, como lidar com essa debilidade, e então cada um que está aqui sentado, ocupar o seu lugar no corpo de Cristo. Cada um que está aqui atender o seu chamado, seja no ofício doméstico, seja nas missões transculturais, seja no ofício familiar, mãe e pai, seja na pregação expositiva da palavra. Vamos ver então a questão de Salomão. 1 Reis capítulo 3, verso 6. Verso 5. Em Gibeão apareceu o Senhor de noite em sonhos e disse: pede-me o que queres, que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face, e mantiveste-lhe esta grande benevolência,
e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Até aí. Vejam só, Davi aqui estava morto, tinha morrido. Quem era Davi? Um esplêndido homem, um homem segundo o coração de Deus. Davi morre, quem é o substituto do trono? Salomão. Salomão agora foi chamado, separado para um ofício, a monarquia, ele vai ser rei, ele vai dirigir um povo, vai dirigir a nação de Israel, no lugar de Davi. Ele está em Gibeão sacrificando, lugar onde estava o tabernáculo e o primeiro altar de Moisés, e ele vai sacrificar o Senhor aparece a ele, e pergunta, o que você quer, o que você precisa? Salomão começa a sua resposta, identificando quem é Davi, falando quem é Davi. Senhor, Davi, o antigo rei, a quem eu substituo, foi usado por ti de forma poderosa, magistral, o maior rei que já pisou nessa terra, o homem que renovou o sacerdócio levítico, o homem que erigiu, fundou a cidade de Jerusalém, o homem que todas as batalhas que pelejou, saiu vitorioso, o homem que foi responsável para elevar o seu nome em todas as nações. Notem que lá em 1 Samuel 17, quando ele tem 17 anos e vence Golias, ele diz, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, do Senhor é a guerra, ele diz. E para mostrar que o Senhor vence, não com espada, nem com lança. Ali o Davi já estava proclamando nas nações o grande nome de Yahvé. Então ele vai começar dizendo como Deus usou, como Deus foi fiel com Davi. Foi tão fiel com Davi que prometeu um sucessor ao trono. Fato que estava acontecendo ali. O Senhor prometeu que a fidelidade foi tão grande de Davi para com o Senhor, que o Senhor prometeu um substituto, e hoje isto acontece. Então ele começa a descrever quem foi Davi, um rei de qualidades superlativas. Davi é um dos maiores escritores do Antigo Testamento. Ele escreveu o salmo mais popular e talvez um dos textos mais conhecidos do mundo. O Salmo 23. Foi poeta, foi músico, foi escritor, foi estadista, foi rei, foi líder militar, foi guerreiro, foi soldado. Esse foi o grande e poderoso Davi. Só que agora é a vez de Salomão. Verso 7, vejam só. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Presta atenção. Agora é a vez de Salomão, ok? Salomão vai substituir Davi, é a vez de Salomão. Salomão foi designado para substituir. A era de Davi passou, a geração de Davi passou, o tempo de Davi passou, e agora o canudo foi passado para Salomão. Agora é a época de Salomão. O que acontece aqui? Vejam só, olha quem Salomão iria substituir. Olha o legado histórico que Davi havia ajuntado, acumulado. Salomão ia substituir ninguém mais do que Davi. Da mesma sorte ocorreu conosco. Durante o período da história da igreja, tiveram grandes vultos, grandes homens, grandes mulheres, grandes pregadores. Veja John Wesley, o avivamento da Inglaterra, do século XVIII, que teve como figura principal John Wesley. Dizem que foi John Wesley, com seu avivamento, que evitou um banho de sangue da Revolução Francesa. Evitou a Inglaterra de passar por isso. O avivamento refreou este mal. Wesley, Jonathan Edwards,
O homem que com a sua série de sermões sobre justificação pela fé, trouxe vários avivamentos na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. E dali dessa série de sermões, onde flui e rompe um avivamento, é dali que saiu o maior sermão já pregado, depois dos apóstolos, pecadores nas mãos de um Deus irado. E o bastão foi passando, George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Um homem de mente extraordinária. Dwight Lyman Moody, Dr. Mark Lloyd Jones, passaram. Agora sabe o que aconteceu? Eles morreram. E eles edificaram, construíram, pregaram escolas, orfanatos, faculdades, cursos bíblicos, evangelismo, missões. Eles fizeram, morreram. E agora, o bastão foi passado para você. Você foi escolhido para substituir ninguém menos, ninguém mais do que estes homens. O tempo deles passou, eles já deixaram o legado, eles já escreveram, pregaram, edificaram, combateram, deram o seu sangue. Mas a obra continua, e o sucessor do trono deles é você. Você. É você. Foi confiado a você, em lugar de ninguém mais do que Davi. Ah, mas aí o senhor colocou uma escala muito alta, você está falando das maiores mentes. John Wesley, Whitefield, Lloyd Jones. Não, você foi colocada para substituir Susanna Wesley. Quem era Susanna Wesley? Uma dona de casa. Teve 19 filhos, 11 sobreviveram. Ela formou nada mais, nada menos que os irmãos Wesley, Charles e John. Qual foi o ofício dessa grande mulher? Preparar filhos para o Senhor, educar filhos para o Senhor. Samuel Wesley, o pai de John Wesley. Chegou o seu tempo agora de substituir eles como marido, elas como esposa. Olha que grande incumbência. Só que tem um porém. Aí você olha para você, dá uma olhadinha bem para você. Dá uma olhadinha. Eu substituo Wesley, Edwards, Lloyd Jones, Whitefield, Spurgeon. Eu substituí os pastores da igreja, Danilo, Cunha, Sandro, pastor Paulo. Sim. Então veja só, a responsabilidade que estava sobre Salomão. Agora olha como ele vai responder. Imagina o pai morto, ele velando o pai. E ele sobe para o trono na sacada e vê toda a exuberância de Jerusalém. Milhares de soldados à direita, milhares à esquerda, casas, províncias, vilarejos, cheias de judeus, o trono, o conselho. Ele, agora eu tenho que lidar, eu tenho que tocar esta obra. E ninguém menos eu vou substituir? Davi. Olha como ele responde para Deus. Verso 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de meu pai. Mas eu não passo de uma criança. Não sei como me conduzir. Outras traduções, não sei entrar nem sair. A resposta de Salomão é assim: sim, eu sei que Davi morreu e que eu sucedi ele no trono, mas eu não sou como Davi. Eu não tenho o talento de Davi, eu não tenho a inteligência de Davi, eu não tenho a liderança de Davi, eu não tenho a capacidade de Davi, eu sou só uma criança. Ele tinha entre 18 e 20 anos aqui. Davi estava dizendo, eu não tenho condições de substituir ele. Eu não sei entrar nem sair, significa, eu não sei julgar as coisas, eu não tenho discernimento suficiente, eu não tenho sabedoria, eu não tenho recursos. Essa é a sua condição. É por essa causa que você é chamado
para substituir o trono de Davi, a obra. É por essa razão que você é chamado para pregar o evangelho, para plantar uma igreja, para fazer missões, para ser um missionário, para assumir uma família, e você recua, porque você diz: eu sou só uma criança, eu não tenho a mente de um homem como Spurgeon, eu não consigo orar como David Brainerd, eu não consigo ser piedosa como Susanna Wesley, eu não tenho os recursos que eles têm, eu não tenho sabedoria. E ao se dar conta disso, você recua, você deixa para lá. E a seara continua grande, continuam multidões morrendo, indo ao inferno, continuam milhares e milhares de cidades e países e nações que não existe uma igreja sequer. Falta candidatos às missões, falta candidatos ao evangelismo, falta pessoas para plantar igrejas em vilarejos e periferias, faltam candidatos ao pastorado, falta gente. E qual é a causa? Eu não sei, eu sou novo, inexperiente, não sou como Davi meu pai, não sei entrar nem sair, não tenho condição, sabedoria, nem recursos. Não é assim que você se coloca? Você vê esses grandes expositores do evangelho, você vê esses grandes santos do passado, ou você vê os atuais mesmos, e você diz: mas como é que um cara como eu vai ser pastor? Como é que uma mulher como eu vai contribuir? Olhe para mim, eu não tenho recursos, eu não tenho condição, eu não tenho competência. E de fato, Salomão está dizendo a verdade, ele de fato não tinha como alguém vai cuidar de uma potência que era Jerusalém na época, que era Israel, com 20 anos, com toda a exuberância, com todo o poder e glória que Davi tinha edificado. Você não se sente assim? Você não recua, não diz não, não diz sim, por conta de ver isso, sair, entrar. Agora note, agora o verso 8, que interessante. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Olha que dilema que Salomão vê. Mas o teu servo já está no meio. Eu já herdei o trono, eu já tomei a coroa, eu já fui separado. Não tem como eu recuar, eu já estou no meio, eu já fui separado, selecionado. A mesma coisa ocorre com você, é uma das razões porque você perde o sono, porque você está em angústia, em depressão. Você sabe que Deus já te separou. Você sabe que você já foi escolhido para fazer a obra, já estão te dando sinais, você está vendo evidências de um chamado ministerial, ou evidências que Deus quer que você sirva. Como? Pessoas têm falado com você, pessoas têm elogiado você, você tem dado alguma espécie de fruto e demonstrado algumas características que demonstra que você já foi chamado e você já tem uma família para cuidar, já está em uma congregação cheia de necessidades, já está numa igreja cheia de projetos, abertura de igreja em Ribeirão Preto, em São Sebastião do Paraíso, em Capitinga, plantar uma igreja no Leporace, abrir... A necessidade é grande, falta pregadores, falta expositores, falta diáconos, falta intercessoras, falta professoras, missionárias, falta. Mas você já está. Você já está. Não é isso? Você já está inserido. Já botou a mão no arado. Sabe que tem uma responsabilidade sobre você, que pesa sobre você o fardo da obra, o fardo do ministério, o fardo do avançar o reino. Olha o que mais que ele diz: teu servo está no meio de teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar.
Que povo é esse que ele elegeste? Que ele elegeu? A igreja. Povo tão grande que não pode numerar. A igreja, a obra, os ministérios. Note, a igreja, o ministério é grande em número e grande em importância. Salomão está dizendo, é gente demais, são povos, são almas, são famílias, são casais, são crianças, são repartições, são ministérios, é muito e é de muita importância, é a causa de Deus, é a obra de Deus, é a noiva de Deus, é um trabalho sério, importante, temeroso. Salomão estava apavorado, meu Deus, é grande demais a extensão dessa nação, é grande demais a fama dessa nação, é grande demais o número, a população dessa nação, e é importante demais representar essa nação. Você é a mesma coisa. Pastor, são multidões de almas. São almas incontáveis, são povos incontáveis. Eu não sei nem por onde começar. São milhões de crianças, casais. São multidões, multidões de nações, multidões de povos, multidões de vilarejos, multidões de bairros. E é muito sério. Almas eternas, almas que irão para o inferno, almas que a vida pode estar selada para sempre. Essa era a situação trágica de Davi, de Salomão. E é assim que você se vê. Eu sou só uma criança. O que eu tenho? O que eu não sei? E olha o que mais que ele vai dizer. Gente, olha o temor. Você deve ver a causa de Deus assim. Olha o temor, a reverência de Salomão. O 8, teu servo está no meio do povo que ele existe, povo tão grande e numeroso, que não se pode contar. Olha o verso 9, a parte C. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Quem poderia julgar este grande povo? Salomão está querendo dizer, Deus, o Senhor não tem ideia do que o Senhor me confiou. É claro que Deus tem ideia. Mas é que Salomão, quem pode lidar com algo tão santo? Quem pode conduzir os sacerdotes? Quem pode conduzir o culto levítico? Quem pode abrir a Torá, interpretar corretamente? Deus, quem pode lidar com essa nação? É difícil demais, aqui ele está mostrando o cuidado com a casa. Quem é idôneo para essas coisas? Parafraseando Paulo, para essas coisas, quem é suficiente? Quem é idôneo para quê? Preparar um sermão, meu Deus do céu. Aconselhar casais. Lidar com o evangelismo, a manutenção do culto, a manutenção da igreja, o ministério do louvor, essas coisas são muito complexas, são santas, é a casa santa, é o povo santo, é o nome santo, são as almas santas. Quem pode? Salomão está dizendo, eu não posso me atrever a cuidar disso levianamente. Eu não posso me atrever a oferecer fogo estranho. Eu não posso me atrever a fazer de qualquer maneira. É muito sério. Não é assim que você vê, ou pelo menos deveria ver? Não é assim que tem que ser visto? E você não sente isso? Pastor, eu não sou digno de pegar um microfone e subir aí para proclamar a palavra de Deus. Eu não sou digno de ser separado para o oficialato e ser um diácono, um pastor, um presbítero. É responsabilidade demais o óleo cair sobre a minha cabeça. Eu não estou preparado para plantar uma igreja e cuidar de uma congregação. Por quê? Porque é sério demais. É santo demais. E aqui me impressiona a reverência de Salomão. Quem pode julgar este grande povo?
Para essas coisas, quem é idôneo? Quem é suficiente? Meus irmãos, se tem alguém que conhece o que está falando aqui, sou eu. Se tem alguém aqui que eu posso dizer testemunho que sabe exatamente o que essas linhas significam, sabe o que é passar da linha do santo dos santos, está diante da divindade, sabe o que é não profanar os utensílios sagrados, o que é uma alma, o zelo de cuidar de uma alma, o que é impedir que o nome de Deus seja blasfemado, o que é a importância de nações inteiras indo ao inferno. Você precisa ter essa consciência. Salomão sabia disso. Salomão sabia disso. Aí o que ele vai fazer? Deus, ele está respondendo a pergunta de Deus. Você está no trono? Estou. Substituiu Davi? Substituir. O que você quer? Aí ele começa a explicar. Agora ele vai responder o que ele quer. O 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo. Outras traduções, sabedoria, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar esse povo? Olha o que Salomão fez, jovens. Olha o que Salomão fez. Sim, vocês são crianças, imaturos. Sim, vocês são novos na fé. Sim, são inexperientes. Mas Deus chamou vocês. A seara é grande. Tem multidões morrendo. Tem multidões sem uma igreja sequer. E multidões sem uma igreja bíblica. Mas você já foi separado. E a ignorância e a incapacidade não pode ser desculpa. O que Salomão fez? Eu sou uma criança, eu não tenho recursos, estou substituindo ninguém mais que Davi, o bastão foi me passado agora, já que o Senhor me chamou, já que aqui estou, já que o trono é meu, já que a coroa está posta na minha cabeça, então me dá recursos, me dá sabedoria, me dá graça, me dá ciência, me dá poder, me dá bom senso, me dá maturidade, me dá força. O que Deus está dizendo? Jesus veio e morreu na cruz, passou o bastão para os 12. Os 12 passou o bastão para Paulo. Paulo passou o bastão para João. João passou o bastão para Policarpo. Policarpo para Tertuliano. Tertuliano para João Crisóstomo. Crisóstomo para Agostinho. Agostinho lança o bastão mais tarde. Lutero Calvino. Calvino Zwinglio. Zwinglio vai passando para os prós-reformadores. Bullinger, Beza. Depois para os puritanos. John Owen, Richard Baxter, Richard Sybes. E depois Wesley, Edwards, Spurgeon, Lloyd Jones. Agora chegou você. A criança calvariana. O menino. A senhora. A dona de casa. Você. O bastão é seu. Ah, mas não, Davi está morto. Não me fale de Davi. Está morto. Mortos não prega, mortos não pastoreia, mortos não planta igreja. Lloyd Jones por mortos. Susana Wesley, Catarine Buff, Sarah Edwards, morta. Sua vez. Só que infelizmente, ou felizmente, a hora que o ancião, o grande mártir, o grande profeta, o grande expositor, foi passar o bastão, tudo que ele encontrou foi a mão de uma criança. Você. E você, com toda a sinceridade do mundo, está dizendo: olhe para mim. Como eu vou julgar uma nação como essa? O Senhor vai escolher logo eu, para representar o teu povo, povo grande que ele elegisse, a noiva do Cordeiro, a causa de Cristo, a obra de Deus. Sim, foi você. E o que você vai fazer? Dá-me sabedoria.
dá-me recursos, dá-me força. Ele não falou assim, espera eu fazer 40 anos, aí eu governo. Espera eu adquirir experiência, aí eu me candidato. Espera isso, espera aquilo. Não. Ele falou, é com 20, é agora, o bastão está aí. Então, dá-me discernimento, dá-me recursos, dá-me força. É isso que Deus está respondendo a você com relação à sua omissão. O porquê você não se candidata, o porquê a seara continua grande, os ceifeiros continuam poucos, por causa da sua incapacidade. E Deus está dizendo, sim, muitas vezes eu escolho sim os incapazes. Não é essa frase que tanto rodou nos anos 90, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, os chamados. Se você é uma criança debilitada, você está em perfeita harmonia com a Bíblia, porque algumas vezes Deus quer escolher as coisas que não são, você, uma criança, para envergonhar as que são, as coisas vis e desprezíveis, as loucas, para envergonhar as sábias, as fracas, para envergonhar as fortes, a fim de que nenhuma carne se glorie diante dele. Você. E o que você vai fazer? Vai passar, a partir de hoje, a orar. Capacita-me. Unge-me. Prepara-me. Me dá recursos. Notem, Salomão teve que buscar. Não é o fato de Deus ungí-lo, escolhê-lo, já veio o pacote completo. Não. Ele teve que dar-me, ele teve que pedir. Não adianta você, estou esperando acontecer. Eu acho que tem chamado não. Porque, sabe, como não tem chamado? Como não tem chamado? Pastor, eu estou querendo saber o meu chamado. Eu estou esperando uma manifestação miraculosa, uma incontestável. Querido, a Bíblia já te chamou. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Está aí a revelação, a visão, o sinal miraculoso. Deus antigamente tem falado para os seus servos profetas. Nesses últimos tempos, falou a nós pelo Filho, pela palavra. O Filho já falou, ide. Esse é o seu chamado. Agora você tem que pedir recursos para levar ele a cabo. Olha só. Verso 10. Essas palavras agradaram o Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse Deus, já que pediste essa coisa, não pediste longevidade, nem riqueza, nem morte dos seus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Ele pediu. E o que Deus fez? Deus deu. Deus deu. Tem uma obra lá no Zelinda? Tem. Você já está no meio do povo? Estou. Peça recursos para levar ela a cabo. Tem uma obra no aeroporto 3? Tem. Deus já te colocou no meio? Sim. Você é só uma criança? Peça recursos para levá-la. No Brasilândia? Sim. As almas estão lá? Peça recursos. Liderança de jovens, exposição da palavra, diaconia, plantação de igreja, missões, evangelismo urbano nas ruas. Agora diz, Senhor, dá-me unção, dá-me poder, dá-me paixão pelas almas, dá-me graça, dá-me sabedoria para interpretar os textos, para preparar sermões, para aconselhar casais, para governar e dirigir ministérios. Dê-me recursos. Dê-me sabedoria. E Deus vai te conceder. Tiago 1,5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus que dá liberalmente. Peça. Meu irmão, o que eu acho lindo, eu não acho nem lindo você ser uma criança. Não é o que mais me angustia. Você ser uma criança, você ser pecador. Sabe o que eu acho mais lindo?
é que você está tendo a honra de pegar o bastão que um dia esteve na mão de Moisés, que um dia esteve na mão de Jeremias, que um dia foi passado a João Batista, que um dia o grande bandeirante da fé, o apóstolo Paulo pegou, que os grandes missionários, que os grandes avivalistas pegaram, e hoje o bastão é seu, o bastão está na sua mão, é a sua vez, vá, vá. Como Paul Washer diz para os jovens, saiam do Facebook, da internet, dessas coisas. Agora não é hora de escrever um livro, não é hora disso, daquilo. Pegue uma mochila, bote nas costas, escolha uma nação e vá, pregue e morra por ela. Sabe o que ele está dizendo? Ele está fazendo assim, ó. Estou te dando o bastão. Isso é o que mais me comove. Isso é o que mais me comove. O bastão é seu. Mas você está respondendo, pastor, mas eu sou só uma criança, incompetente, eu sou burro, eu sou incapaz, eu sou só uma... Sim, Salomão também, ou era, incapaz, incompetente, criança, inexperiente, falho, mas ele foi ao Senhor, já que eu estou aqui, já que eu fui eleito, já que o Senhor me conferiu o cargo, me dê agora recursos. Me dê agora recursos. Deus deu. Agora, para terminar, outra coisa impressionante. Deus não só dá, Ele confirma José. Veja só. Verso 14. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias, confirmarei o teu chamado. Você já viu esses ministérios que levantam e de repente caem? Ministérios meteóricos, grandes homens, grandes expositores, grandes missionários, caem em adultério, pervertem, se esfriam, pegam, se tornam hereges. Deus está dizendo aqui, ó, se vocês andarem nos estatutos e caminhos, mandamentos, na reta palavra de Deus, comandou Davi, comandou Moisés, comandou Paulo, comandou os reformadores, os missionários, se vocês forem fiéis como eles foram, o ministério de vocês permanecerá, cumprir-se-á a palavra que está no Salmo 90, confirma, ó Deus, as obras das nossas mãos. Sim, ó, confirma a obra das nossas mãos. O Senhor vai manter, vai confirmar, se vocês andarem, prolongarei seus dias. Sabe o que isso fala? Perpetuidade de ministério, longevidade da seara, para que quando você morra, e Jesus não tenha vindo, o século não tenha terminado, você fique como foi George Miller, como foi Hudson Taylor, William Carey. Esses homens cravaram na memória, deixaram um grande legado e grandes nomes, ficaram lembrados como mártires, profetas, missionários, homens santos de Deus a serem copiados. Se for assim, vão escrever na lápide do seu túmulo: vai-se um grande homem, fica-se um grande legado. Ficam as almas, o ministério. Como que é isso? Eu estou com medo de ser esposa, assumir um homem, uma casa. Sou inexperiente, menina, não sei entrar nem sair. É um ofício, é um chamado. Estou com medo de ser mãe, não sei se eu consigo cuidar, formar, educar uma criança corretamente. É um chamado, é um ofício, é um ministério. Ser mãe, ser esposa, ser o chefe. O Senhor fala tanto da responsabilidade do marido. É o provedor, o protetor, o sacerdote, o profeta, o cabeça, é o líder, deve amar sacrificialmente. Eu temo não conseguir. Nem a esposa, nem os filhos. É um chamado.
Eu temo subir aqui para pregar e não conseguir falar nada. Eu temo o Senhor me dar numa congregação e ela se fechar. Eu temo ir para missões e morrer de medo e voltar correndo como um covarde. Por quê? Porque eu sou apenas uma criança. Eu não estou falando aqui de idade. Porque Deus usa pessoas de idades distintas. Eu estou falando, o ser criança quer dizer recursos. Eu não tenho recursos, capacidade. Mas a seara continua grande, morrendo aos montões. E os ceifeiros, obreiros, maridos, mulheres, pregadores, continuam poucos. A minha pregação hoje, ela é o rogar a Deus, ao Senhor das searas, que envie ceifeiros. Quem são eles? Vocês. Vocês vão a Deus agora e vão orar como Salomão. Eu já fui separado, já estou no meio do povo, a coroa foi me dada, o bastão passou para minha mão. Eu não vou fugir, eu não vou recuar, mas vou orar. Dá-me recursos, dá-me condição, dá-me sabedoria, e Deus vai te dar. Fecha os olhos, curva a cabeça, vamos orar.